A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a este culto exclusivamente online que começa agora aqui diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, o Templo da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, que fica situado na Avenida Ultramarino 616, e você é bem-vindo. Bem-vindo. Nosso desejo, a nossa oração é para que este culto coopere com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, coopere com a sua construção espiritual na sua vida. E que você que não conhece a Jesus, você que não se entregou a Ele, o nosso desejo é para que este culto possa, de alguma maneira, te ajudar a encontrá-lo, te ajudar a se render ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa motivação. Por isso eu estou aqui nessa noite para trazer da palavra do Senhor alento, trazer da palavra do Senhor um consolo, trazer da palavra do Senhor o remédio para nossas almas. E também os louvores que vamos entoar, os cânticos que vamos cantar, que tudo isso, tudo que fizemos aqui, tudo, venha abençoar tremendamente a sua vida. Essa é a nossa oração e eu quero orar com você para começar esse culto. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque temos essa oportunidade, Senhor. Temos essa oportunidade de estarmos, Senhor Jesus, da nossa casa, do nosso trabalho, de algum lugar, Pai, ouvindo da Tua palavra, ouvindo do Teu reino, vendo, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para nós, e que, assim como Maria, Senhor Jesus, escolheu a boa parte, nós possamos escolher, Senhor Jesus, escolher estar conectados com a Tua palavra de forma real, Pai, para que venhamos prestar atenção ao Teu falar, para que venhamos prestar atenção em tudo que vai acontecer neste culto, e que isso seja uma bênção na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão participando neste momento, Pai. Coloca as Tuas mãos, ministra da Tua graça, do Teu poder, da Tua bênção, e faz, Senhor Jesus, faz a Tua vontade, Pai, faz o Teu querer sobre o Teu povo. Essa é a minha oração, que o Senhor toque, que o Senhor encontre, que o Senhor venha trazer salvação, que o Senhor venha trazer cura, remédio, Senhor, para as almas, Senhor Jesus, que estão assistindo aqui, que o Senhor venha trazer alento, consolo, Senhor Jesus, que o Teu amor, a Tua graça alcance a cada um de nós. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Já te agradeço, amém e amém. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. É satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que meu Deus. Não há expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a Tua graça não possa me achar.
Vamos agora para o momento da palavra. Nesse quarto episódio do Conectados com a Palavra, nós estamos falando sobre o poder para frutificar. E esse poder, ele vem do alto, ele vem de Deus. É Deus que nos dá esse poder. E nós precisamos desse poder, esse dínamo de Deus, esse power de Deus sobre as nossas vidas. Isso que vai nos levar a frutificar e frutificar de uma forma correta, de uma forma abundante. E é isso que Deus tem através da sua palavra, através desse poder, através disso que vamos meditar. E estamos pensando já há alguns episódios. Se você não assistiu essa série, começou a assistir essa série do primeiro episódio, eu recomendo que você volte aí na playlist do YouTube ou do Facebook, volte no primeiro episódio e pegue do primeiro, segundo, terceiro, até chegar ao quarto, que é o dia de hoje. E vamos falar hoje sobre esse poder que nós precisamos. E nós precisamos, para obter esse poder, nós precisamos de união, nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de estar junto com pessoas para ter desse poder que vem do alto. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Atos 2, o verso 1 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Nós, antes de falar sobre essa união, sobre essa comunhão, estamos vivendo um tempo onde uma palavra se destaca, uma palavra não boa, não algo bom, algo ruim. Uma palavra falada, a palavra desigrejados. A interpretação dessa palavra, do que significa isso, é de que toda a estrutura religiosa apresenta-se como uma instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida ou desvinculada da comunhão da igreja. Isso é, os desigrejados acreditam que não necessitam de um templo, não necessita de uma estrutura religiosa, não necessita estarmos reunidos, termos coisas em comuns dentro de um só propósito. Isso é, eles acreditam que só em si mesmo eles podem buscar a Deus, eles podem buscar o Senhor da casa deles, estando ali somente a família. E ali eles buscam a Deus e isso já é o bastante. E a Bíblia não fala isso. Nós precisamos entender o que é a igreja que a Bíblia fala. O que é a igreja que é citado nas Escrituras. E essa palavra, igreja, nós precisamos olhar para aquilo que é realmente. E igreja no grego é eclésia, né? É na verdade a junção de duas palavras. A ek, a origem, isso é aquilo que é de dentro ou aquilo que é de fora, ou por dentro ou por fora. Então essa palavra ek significa justamente isso, aquilo que está dentro ou está fora, ou aquilo que é por dentro ou está por fora. Então a segunda palavra é kalel, que vem da palavra kalel, que é chamar em alta voz. Então é a junção de duas palavras, kalel. Então, eclésia é chamar para fora, ou chamar para dentro, ou chamar por fora, ou chamar por dentro. Então, é a junção dessas duas palavras. Só que nós precisamos entender que uma palavra não dá simplesmente para entender o seu significado quando a gente somente vê o que significa literalmente a palavra. Por quê? Eu vou usar a palavra em inglês, a palavra butterfly, né? A gente vai ver o que é essa palavra, são a junção de duas palavras também. Butter, manteiga. Fly, voar. Então, se eu fosse identificar a borboleta, a butterfly, né, na palavra em inglês, simplesmente pela raiz daquilo que é a sua escrita, aquilo que significa mesmo, eu ia falar que borboleta é a manteiga que voa. Não faz sentido algum o que é realmente a borboleta. E é isso que nós não podemos entender literalmente o que é eclésia, chamados para fora. Então nós não somos chamados para estar em comunhão. Não. É por isso que eu falei que a gente tem que entender o que é esse chamado. O que é esse chamado para fora. O que é esse ato de gritar e chamar alguém, né? Então nós precisamos tomar o cuidado.
Tomar o cuidado para não ir para esse ato literal da palavra, de chamar para fora e já interpretar e já entender que, então não é para estar junto. Não, não é isso que a palavra quer dizer. Nós precisamos entender também o contexto que é falado essa palavra eclésia e para que ela é destinada. A palavra eclésia, quando Paulo, diversas vezes em suas cartas fala, quando em Atos dos Apóstolos o escritor Lucas cita essa palavra, as cartas de Pedro, né, Hebreus, quando é citado essa palavra eclésia, sempre quando é citado, ele está falando literalmente para um grupo específico de pessoas, um grupo onde eles estão reunidos, onde eles estão em comunhão. Quando eu falo sobre a palavra eclésia, quando fala sobre essa palavra eclésia, sempre está sendo destinada a um grupo, a uma porção de pessoas, a uma assembleia, a pessoas reunidas. Então nunca é para uma pessoa, sempre é para esse conjunto de pessoas que a palavra eclésia é falada. Então eu preciso olhar e entender que toda vez que as cartas paulinas, as cartas de Pedro, o escritor aos Hebreus, ou mesmo a carta que João escreveu, a carta de Apocalipse, essa carta que é destinada às 7 igrejas, quando João fala sobre a palavra igreja, a palavra eclésia, é sempre destinada a uma assembleia, a um conjunto de pessoas. Então, mas o que então quer dizer esses chamados para fora? O que é esses chamados para fora? Aí a gente tem que entender para que nós somos chamados. A própria palavra fala para que nós fomos chamados. Em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 14 e o 15, a segunda carta aos Tessalonicenses 2, 14 e 15 diz assim: Ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz ou quer por nossa carta. Então, ele os chamou, lavoi de novo essa mesma palavra, kalel, chamar em alta voz. Então, quando Cristo nos chamou, Ele chamou para o seu evangelho, Ele chamou para as suas boas novas, Ele chamou a nós cristãos para viver aquilo que Ele tinha de novo, e a novidade de vida que Ele tinha para mim e para você. Isso é, Ele chamou para o seu corpo, Ele chamou para a gente permanecer junto a Ele está todo o corpo de Cristo. Então Ele nos chama. Hebreus 10, 25, o escritor dos Hebreus fala: não deixemos, isso quer dizer, aí volto para 2 Tessalonicenses, tradições, quando fala para se firmar e se apegar a tradições. E aí ele fala assim, o escritor aos Hebreus: não deixemos de reunirmos, ou de não venhamos a abandonar. Aí fala, como igreja, olha lá. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Lá vem a palavra de novo, né? Ali quando fala ali, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Essa palavra encorajar, no grego, parakaleo, chamar para o lado. Chamar para o lado para quê? Para instruir, para encorajar, para confortar, para fortalecer, para ensinar. Quando Cristo nos chama para o seu corpo, para a sua igreja, Ele nos chama com um propósito. E esse propósito de Cristo é esse parakaleo, é esse chamado para ensinar, para instruir, para fortalecer, para ensinar. Então, Deus nos chama para sermos um corpo ativo, onde estamos juntos com o propósito de evangelizar e discipular. É para isso que Deus nos chama.
Quando Deus nos chama, não chama simplesmente para estarmos ao lado dele sem fazer nada, parados, estagnados. Não, ele nos chama para sermos pessoas ativas em seu corpo. E esse corpo que se movimenta, nesse corpo que se transforma, esse corpo que cada dia mais é aperfeiçoado, esse corpo que está realmente unido num só propósito: evangelizar e discipular. Olha lá, uns aos outros, né? Hebreus 10:25, encorajemo-nos uns aos outros. A palavra aí, uns aos outros, a palavra alelon, né? Algo que é recíproco, é mutuamente. Enquanto eu faço por você, você faz por mim. Enquanto eu ensino você, você me encoraja. Enquanto eu ensino você, você me instrui. Enquanto eu estou te ajudando, você está me ajudando. Enquanto eu estou te fortalecendo, você está me ensinando. Então é uns aos outros, é de forma recíproca, é em forma juntos nós estamos sempre construindo algo. Eu estou construindo algo na sua vida e você está construindo algo na minha vida. Então a igreja de Cristo, essa igreja que é falada por vezes na palavra, não é uma pessoa sozinha, é uma assembleia, é um conjunto de pessoas num propósito. Então nós somos chamados para um propósito: o propósito de instruirmos, ensinarmos, encorajarmos, fortalecermos uns aos outros. Então nós precisamos disso. Nós precisamos entender que nós temos um chamado. Mateus 28, o verso 19. Mateus 28, o verso 19. A palavra nos orienta. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam, palavras de Jesus, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um chamado de Deus. Aí Deus está chamando, Jesus está chamando nós para que venhamos evangelizar, venhamos discipular, venhamos para Caléu ensinar, ademoestar, corrigir, incentivar, fortalecer uns aos outros. E ó, interessante, meus irmãos, interessante é que os discípulos entenderam isso. Entenderam por quê? Aí a gente pergunta, por que eles entenderam? Porque eles tinham quem tomar como referência. E quem é referência? Quem é a supra-referência? Jesus. Jesus é a nossa referência. E se a gente olha os evangelhos, se nós notamos, o tempo que Jesus fica sozinho é quando ele apenas vai orar. E o resto do tempo, Paulo, ele reúne os 12. Jesus, ele reúne 12 para estarem todo o tempo junto com ele, fazendo e observando aquilo que eles estavam fazendo. Então ele estava ensinando esses 12. Ele estava discipulando esses 12. Isso é, diariamente ele estava com esses 12 discipulando. E evangelizar, quando Jesus estava evangelizando? Quando ele estava com multidões, quando ele estava ali com os fariseus, com os publicanos, quando ele estava ali no meio daqueles que eram pecadores, junto a eles, diariamente você vê na palavra de Deus que tinha ali prostitutas, que tinha ali pessoas que estavam em alto pecado. E é interessante isso, que ele não mandava embora, muito pelo contrário, ele evangelizava. Ele evangelizava. Então os discípulos olharam ao exemplo de seu mestre, entenderam, compreenderam, e agora eles fazem o mesmo. E é isso que nós somos discípulos de Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos fazer aquilo que Jesus fazia com tranquilidade, aquilo que ele operava todos os dias. João 17, o verso 20 e 21, olha que interessante Jesus falando. Olha qual é a oração de Jesus. Jesus fala, João 17, verso 20 e 21, diz assim: minha oração não há apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Quem é aquele que crerão em mim? Nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
rogo também por aqueles que crerão nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus, ele roga, ele ora, quando ele estava ainda nesse plano terreno, e ele ora por nós, que nós somos aqueles que creriam, e que hoje nós cremos. E nós precisamos entender o que ele ora para que nós venhamos estar conectados no corpo dele. E o corpo dele está somado todos aqueles que crerem, e naqueles que crerão ou que já creram em seu nome. E nós precisamos olhar para essa palavra e colocar em prática isso. Atos 2:1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Os discípulos entenderam, compreenderam que é isso, é o poder da união. É o corpo de Cristo se movimentando, é o corpo de Cristo unido. Eles estavam num só lugar, eles estavam reunidos num só lugar, estavam ali com um propósito. Eles queriam poder, eles queriam que a palavra se cumprisse na vida deles, eles queriam estar conectados nesse corpo de forma que esse corpo, nesse corpo unidos, bem estruturados, eles pudessem ouvir da parte de Deus aquilo que Deus queria para eles, e o que Deus queria para eles e o que Deus quer para mim e para você é que venhamos estar cheios do poder de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, cheio desse dínamos. Para quê? Para evangelizar e para discipular. Os discípulos entenderam, compreenderam, e eles estavam ali num só propósito. Olha que interessante. Após isso, a palavra diz que eles estavam reunidos ali. E aí a palavra diz, a partir do verso 2, em Atos 2, verso 2 de Atos 2, fala assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O verso 5, a palavra continua e diz: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações. O verso 6, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviam falar em sua própria língua. O verso 7, atônitos e maravilhados, eles se perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? O verso 8 diz: então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? E aí eu faço a pergunta: eles não sabiam falar outras línguas? Eles não tinham esse conhecimento e essa capacidade de falar a língua daqueles que estavam ali? Mas a palavra de Deus, por eles estarem ali unidos, reunidos num propósito de evangelizar e discipular, eles falavam e as pessoas entendiam. Eles falavam e as pessoas ficavam perplexas. Elas olhavam e entendiam tudo que os discípulos estavam falando. Talvez você esteja pregando o evangelho, evangelizando pessoas. Talvez você esteja verdadeiramente falando cada dia da palavra para alguém. E talvez você não esteja vendo o resultado. Talvez esse resultado não tenha aparecido ainda. E aí vem a minha pergunta: será que você está unido no corpo? Será que você está agregado com pessoas num único propósito? Porque enquanto eles estavam fazendo isso, eles falavam ali e as pessoas estavam entendendo. Olha que maravilhoso, tem outra língua, uma língua que nem era deles. É só o poder de Deus que faz isso. Talvez eu e você, nós podemos pregar e nada, e não acontecer nada. Mas se de fato e em verdade eu e você estivermos unidos no corpo de Cristo, com o propósito
guardado em nosso coração e em ação de evangelizar e discipular. E nessa união, nessa comunhão, nesse corpo de Cristo, nós fazemos isso, eu e você vamos ver o resultado. Foi assim que aconteceu. Olha em Atos 2, o verso 44 e o verso 47. Olha o que a palavra de Deus diz. Todos os que criam, então todos os que criam, todos os crentes, todos os cristãos, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Está aqui o segredo do evangelismo. Está aqui o segredo do evangelismo de forma produtiva. A verdade é simples. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. E essa palavra de Paulo vem em comunhão com isso. Que a obra do corpo de Cristo não é feita por uma pessoa, mas pelo corpo. Então, se nós estivermos unidos, se eu e você tivermos o propósito em comum de evangelizar e discipular, se estivermos eu e você em comunhão, em relacionamento, de encorajamento, de um ensinar o outro, de um corrigir o outro, de um fortalecer o outro, se estivermos nesse paracaléu e estivermos firmados pela poderosa mão do Senhor, verdadeiramente vamos ver o milagre da salvação acontecer através das nossas vidas, das nossas, porque não é uma pessoa que faz. E não são muitas pessoas que faz. Nós somos apenas servos que são como pontes, como instrumentos na mão de Deus, para que Ele acrescente junto a nós aqueles que Ele vem salvando. Deus quer usar a sua vida e quer usar a minha vida, mas precisamos estar em união. Precisamos estar em união no corpo de Cristo. Essa é uma palavra para você que está me ouvindo aí pela internet. Faz tempo que você não vai na igreja. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua espiritualidade. Mas Paulo, tem tanta confusão lá na igreja. É complicado. Tratar com pessoas é complicado. Bom, Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Tem um momento da palavra de Deus que Jesus mesmo ele olha e fala: até quando? Até quando eu irei ter que suportá-los? Isso quer dizer, Jesus, abismado pela falta de fé e pela prática da palavra daqueles que eram seus discípulos, olha e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Se Jesus, que é Jesus, ele pensa assim, quem dera eu e você. Mas, a exemplo de Jesus, nós precisamos perseverar, porque Jesus não desistiu dos seus discípulos. Em nenhum momento Jesus abandona os seus discípulos, muito pelo contrário. Ele diz que ele vai estar com os seus discípulos até o fim dos tempos, até os fins dos dias. Então nós precisamos perseverar em união com a igreja, com o corpo de Cristo, pois só assim vamos ver os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus. Só assim vamos experimentar esse poder de Deus que vem do alto. Não deixe de congregar. Esteja em sua igreja. Se você não está em nenhuma igreja, procura uma igreja séria, que prega a palavra, a verdadeira palavra, que prega a união, que prega a comunhão, que prega a Cristo. Esteja nessa igreja, persevere por mais das dificuldades, por mais dos problemas, por mais das situações. Persevere na igreja, porque se Deus não desistiu de mim e de você, nós não podemos desistir da igreja dele, porque ele é a igreja, ele é o corpo, ele é a cabeça desse corpo, e esse corpo é a igreja. Nós precisamos perseverar em união, porque só assim
vamos ver esse poder de Deus que vem sobre mim e sobre você na união da igreja. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu não venho trazer uma palavra condenatória, muito pelo contrário, Senhor, eu venho trazer esperança, eu venho trazer uma palavra de saída, uma palavra de chamar a pessoa para o teu corpo, para viver o teu corpo, para viver a igreja. Pai, nós somos irmãos de uma só família, mas precisamos estar unidos. Oh Pai, então nos ajuda, Deus, nos ajuda com a tua graça, ajuda esse teu filho, quebra, Senhor, toda a barreira, todo impedimento, colocado por ele mesmo, ou colocado por Satanás, que essa barreira caia por terra agora em nome de Jesus, que esses pensamentos, Senhor Jesus, do desigrejado, esse pensamento satânico, caia por terra em nome de Jesus, e essa pessoa, Pai, possa, Senhor, vir, Senhor Jesus, buscar a Ti através do seu corpo, unidos para corrigir, para exortar, para admoestar, para ensinar, para instruir, para fazer parte, Senhor Jesus, desse corpo, Senhor Jesus, que se autoajuda, que ajuda uns aos outros, que é mútuo os pensamentos, a ajuda, Pai. E venhamos vencer sim também, Senhor, as dificuldades, Pai. As dificuldades porque todos nós temos. Mas que isso não venha a ser barreira, Pai, para estarmos unidos. Muito pelo contrário. Que isso seja cada dia mais a busca constante da perseverança para estarmos unidos em Ti e no Teu corpo. Abençoa, Pai, esse Teu filho. Guarda, Senhor Jesus, o dia dele essa noite. Guarda esse Teu filho em todo o tempo. Derrama as Tuas bênçãos do céu sobre essa vida e guia ele, Senhor Jesus, na caminhada. Essa caminhada pela busca do poder que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o Teu filho para a Tua glória, honra e louvor, Deus. Amém e amém. Estamos neste culto exclusivamente online e eu quero te dar uma rica oportunidade. Uma oportunidade de você investir no reino de Deus, uma oportunidade de você contribuir e materializar uma visão, a visão do reino, a oportunidade de alcançar pessoas, porque através da internet, através daquilo que estamos fazendo, daqueles recursos que nós estamos investindo, Deus está usando disso para alcançar pessoas assim como você e outros possam continuar sendo alcançados. Não fazemos isso querendo algo em troca, querendo receber algo em troca, não, mas você sabe muito bem que neste mundo se faz a necessidade do dinheiro, o uso do dinheiro. E queremos usar desses valores para alcançar mais e mais pessoas. E você tem uma oportunidade de honrar a Deus com suas ofertas, com o seu dízimo. E também, irmãos que estão me ouvindo, tem pessoas que neste momento se encontram encarceradas, tem pessoas que neste momento se encontram doentes numa cama, se encontram impossibilitadas fisicamente de se locomover e ir a um templo, ou também estão em lugares remotos do mundo, em lugares que não tem uma igreja onde congregar e querem participar e querem ofertar no reino, querem ser participantes da obra. Então eu preciso dar essa oportunidade, eu preciso dar essa oportunidade de você investir na causa do reino. Também lembro que nós não devemos fazer isso como pesar, nós não devemos fazer isso como uma obrigação. A palavra de Deus nos orienta a fazer isso com alegria, com gozo. Então, se você está com um peso, eu preciso ofertar porque me sinto obrigado. Não faça isso. Isso é um mal espiritual que você faz na sua vida. A palavra de Deus, na carta de 2 Coríntios, o capítulo 9, o verso 7, diz exatamente isso, que nós devemos ofertar, nós devemos dar com alegria, porque isso é o que Deus ama, é isso que Deus quer para mim e para você. Então eu te dou essa rica oportunidade de fazer isso. Então
Vamos fazer da melhor forma, vamos fazer com o nosso coração. A Bíblia diz que não deve ser imposta, e sim com gozo e com alegria. Então, tenha dessa oportunidade de obedecer à palavra de Deus, tenha dessa oportunidade de ofertar e contribuir na visão do reino de Deus, e vamos fazer isso agora. Eu quero orar por você que vai estar ofertando. Eu vou levantar um envelope, você aí na sua casa pode levantar simplesmente a sua mão, vai estar rolando, já está rolando no rodapé as contas, daqui a pouco vai aparecer uma tela com todas as contas, para que você possa ter um tempo para fazer dessa oferta, mas antes de tudo isso eu quero orar por sua vida. Pai, te damos graças, Senhor, porque podemos participar do teu reino. Porque, Senhor Jesus, o Senhor, por mais, Senhor Jesus, que o Senhor não precise, não depende de nada e ninguém, mas o Senhor, Pai, nos dá a oportunidade de servir com aquilo que o Senhor mesmo nos dá, o dinheiro, Senhor. Pai, não somos deste mundo e Mamon não domina a nossa vida, somos do Senhor, Pai. E nós temos em Ti o gozo e a alegria de podermos participar, ofertando e entregando o dízimo na casa do Senhor. Pai, eu peço que as Suas bênçãos e as Suas promessas se cumpram sobre a vida de cada um que está neste momento, Senhor, entregando uma oferta ou entregando o seu dízimo. E porventura aquele que está desempregado, aquele que está, Senhor Jesus, sem o valor monetário para ofertar, para entregar a Ti, Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos, abra as comportas do céu, abra uma porta de emprego, para que esse Teu filho possa, Senhor, ter do que comer, mas ter também do que ofertar na Tua casa e contribuir com o Teu reino, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um de nós neste momento, Pai, e que o Teu santo nome seja louvado e engrandecido em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Salta de alegria ao imaginar anjos cantando no céu. Ansioso fico quando penso como será. Tão feliz a minha vida. Céu chegar, ei! Aleluia, oh, aleluia, 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 oh, o choro e o lamento, as dores deste mundo. Encerramos aqui mais um culto online, que você tenha sido muito abençoado, assim como eu fui. Lembrando que às segundas-feiras, às 20 horas, temos Conectados com a Palavra com o nosso pastor Joel Estevanato, às quartas-feiras com o pastor Vanderlei Medeiros, e às sextas-feiras eu com você aqui, falando, tratando, aprendendo sobre a temática frutificando no poder de Deus. Que Deus te abençoe, até o próximo Conectados e tamo junto.